Oh, povo abençoado da parte de Deus, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui o Espírito Santo de Deus, ele vem esclarecer toda dúvida, né, ao ser humano, porque a palavra de Deus diz que não deixa teu filho confundido, né? Por isso o Senhor tem usado ministros da palavra de Deus para que ela venha trazer uma palavra revelada do alto, né? Deus usa os seus profetas na terra para trazer uma palavra revelada do alto para o nosso coração, porque nós somos nada mais, nada menos que ferramenta nesta terra. Nós somos ferramenta do Espírito Santo, e eu estou aqui como um agente de Deus para trazer uma palavra para o teu coração neste dia. E eu quero trazer uma reflexão com você, amados, que ela nos diz uma palavra muito interessante. Eu quero falar a respeito da obediência, né? Falar um pouquinho dessa questão da obediência. E nós precisamos sempre submeter às autoridades, né? Principalmente a autoridade que ela está com a tunção sobre nossa vida. Quando Deus determina alguém para ter ali sobre nossas vidas o cuidado, né? Nossos pastores, nossos líderes, nós devemos obedecer de todo o coração, de toda a humildade, obedecer, respeitar, tá? Tudo aquilo que for nos confiado em nossas mãos. E a palavra que eu quero trazer para você está lá em Samuel, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a obediência, né? Sobre a desobediência, na verdade, desobediência. Livro de 1 Samuel, capítulo 15. Mas Deus me deu uma palavra muito forte, uma frase muito linda no meu coração, e eu quero compartilhar com você. O que vem primeiro, a sua prioridade ou a vontade de Deus? O que vem primeiro, as suas prioridades ou a vontade de Deus? Né? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, livro de 1 Samuel, capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter seu posto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matará homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelha, camelos e jumento. Versículo 13. Veio, pois, a Samuel a Saul, e esse bendito seja tu do Senhor. Escutei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha este dos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? Respondeu-lhe Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quando que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e obstinação é como idolatria, culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais reis, né? Nós vemos aí a rebeldia, a desobediência de Saul, né?
Saul, ele foi ungido, era para fazer aquilo que o Senhor tinha instruído a ele, e como instrumento de Deus. Ele devia ter ido lá, destruído aquela cidade toda, não ter poupado nada, mas ele resolveu poupar o rei Amaleque e alguns bois dele, né, para sacrificar o Senhor. Mas aí a palavra do Senhor fala assim: tem porventura o Senhor mais prazer em sacrifício do que obediência? Não, é melhor obedecer do que sacrificar, né? E não adianta nada você sacrifica algo como, por exemplo, quero falar isso aqui muito forte, irmão. Porventura, né, a gente vê muitas pessoas, principalmente nós ministros da palavra do Senhor, né, desde que o nosso pastor ele saiba, eu acho muito legal isso, mas agora você sacrificar um estudo da palavra, você sacrificar uma escola dominical, sacrificar um culto, e mesmo que você queira pregar a palavra de Deus, mas você está debaixo de desobediência. Olha, desobediência, ela vem com a palavra muito forte, ela é pecado, é rebelião, pecado, e se torna feitiçaria. Então nós devemos tomar muito cuidado, né, com a parte de levar a palavra do Senhor, né? Devemos estar toda a obediência, totalmente a obediência, né? E a gente vê que infelizmente não é isso que a gente tem ouvido às vezes, pessoas que sobem ao púlpito, né, da igreja do Senhor e vai pregar, mas na verdade faz uma menção de coisa, mas ali agradecendo, mas na verdade o seu pastor mesmo não está sabendo, o teu líder não está sabendo aonde que está. E aí acontece alguma coisa e o líder não está sabendo de nada que está acontecendo com a tua ovelha. Então nós devemos tomar muito cuidado. Vocês, nós ministradores da palavra do Senhor, um alerta da parte de Deus, o seu pastor tem que estar sabendo aonde que a tua ovelha está, em que lugar, né? E a gente trabalha muito em cima disso aí, porque, irmãos, nós que trabalhamos devemos enfrentar face a face as autoridades, né? Nesse caso contrário, nos trabalho ficará sob os princípios de rebeldia, de rebelde, né, de Satanás, e trabalharemos sem reconhecer a vontade de Deus. Quando nós vamos levar da palavra do Senhor e não informamos nosso líder, tem que tomar cuidado, que não pode dar trabalho do inimigo, do rebelde Satanás, e trabalharemos sem reconhecer a vontade de Deus, e isso gera em nós, né, um pecado muito grande, a desobediência, né? Não estaremos sob o princípio da obediência de Deus, né, obediência da sua autoridade, né? Mas somente trabalhamos em obediência à autoridade é que poderemos trabalhar de acordo, né, com a vontade de Deus. Isso realmente exige uma grande revelação, né? Nós vemos ali, amados, ali em Mateus, no versículo 7, no capítulo 7, ali no versículo 21, 23, nós vemos ali que aquele povo, né, aqueles homens ali que falavam que, Senhor, nem todo, olha aqui que a palavra diz que nem todos, aquele diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos daqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe dizei explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade, né? Aquele que vive na desobediência, toma cuidado, meu querido. Você acha que está fazendo um grande coisa, né? Pregando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nós devemos pregar a toda criatura, né? Mas debaixo da obediência, porque se você não obedece a palavra, como que você vai transmitir ela,
para o próximo. Como que a palavra do Senhor é amor, uma palavra de bênção, né? E geralmente a gente vê pessoas pregando com a arrogância, falando que Deus, assim, mostrando um Deus cruel, né? Por quê? Porque às vezes seu coração às vezes já está tão amargo, porque a santidade da palavra tem que fluir em você, né? A sua boca tem que abrir para poder falar com mansidão, né? Mostrar a tua vontade por cima da palavra, passar com suas vontades por cima da palavra de Deus, não. E aí você acaba ferindo o irmão, né? E isso é muito triste, que a gente tem visto isso acontecer dentro da igreja. O povo não quer mais ir na igreja por causa de ouvir o homem falar as suas vontades, né? Colocar a tua vontade em cima da palavra de Deus. E o Senhor não se agrada disso. E o povo, você vê que há muita igreja vazia, né? Muitos templos vazios, sem um povo. Aí fala assim, Deus preparou esse povo aqui para que cultuar você. Não, amados, eu tenho que tomar cuidado com isso. O povo, ele vem ferido já deste mundo. O povo vem mesmo ferido, machucado. Então, nós devemos ser igual Abimeleque. Abimeleque, quando ele viu aquele povo de Abraão machucado, a primeira coisa que ele fez foi levar o vinho, né? O vinho e o azeite para poder curar aquele povo ali da ferida que eles estavam. Essa é a nossa missão, levar, né, a palavra do Senhor que cura, a presença do Espírito Santo de Deus que cura, que simboliza hoje o azeite, né, em nossas vidas, para poder curar essas pessoas que estão com o coração já machucado. Aí a pessoa vem para a casa do Senhor esperando uma palavra de cura, acaba recebendo aquela palavra ainda para colocar-se mais para baixo. Então é um perigo. Aí essas pessoas que fazem isso, pessoas que estão através da rebelião, pessoas que estão através, né, da própria vontade, e o Espírito Santo de Deus tem entristecido com essas atitudes dessas pessoas. E Deus, aí você vê uma igreja começa a ficar fria, a igreja começa a ficar morna. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala assim, que lá em Apocalipse capítulo 14, vai falar que bem eu sei a obra que tu tem feito, né? A obra do Senhor, ele não aceita hoje estás frio ou quente, porque morno eu vomitarei. Muitos irmãos têm ido, você tem visto igrejas morna, né? Às vezes tem uns que dá glória e outros que não. Aí o povo, a maioria, tudo está desligado. Mas você sabe por quê, irmão? Porque aquela igreja, ela está ferida por causa de certos homens que se diz homem de Deus, levando essa palavra da tua própria vontade, não a palavra do Senhor que é remédio, a palavra do Senhor que cura, né? Nós devemos tomar muito cuidado. É preciso discernimento para perceber a autoridade. A gente acha que a gente tem autoridade, né? Perigo isso, né? E naquele grande dia, irmãos, muitos falaram assim, Senhor, Senhor. Encontramos nosso Senhor repreendendo aqueles homens que profetizaram, expulsando os demônios e fazendo as coisas grandiosas em seu nome, né? Porque foram censurado, porque o ponto de partida dele foi o ego, né? Eles se apresentaram ao Senhor com as suas próprias vontades, mas eu prego, eu faço aquilo. Foi apresentado, o ponto de partida dele foi o seu ego, e eles mesmos faziam coisas em nome do Senhor. Essa é a atividade da carne. Por isso, nosso Senhor declarou aos malfeitores, não seus obreiros. E ele enfatiza que só as pessoas que fazem a vontade do Pai entrará no reino do céu. Só isto constitui a obediência à vontade de Deus, o que se origina em Deus. Não devemos procurar trabalho para fazer, devemos ser enviados por Deus para trabalhar. Quando entendemos isso, experimentaremos a realidade da autoridade do reino dos céus. Isso é muito forte, né, amados? Às vezes pensamos que às vezes a pessoa, Deus escolheu. Você tem um chamado, mas ei, tem que haver uma preparação antes, né? Você tem um chamado, né, de pregador, você tem um chamado de homem de Deus, mas como você
vai ser um pregador se você não procura a fundo a palavra de Deus. Você não parece numa escola dominical, você não parece num culto de ensinamento da palavra do Senhor. Como que você vai ser um pregador da palavra de Deus, né? Isso aí são os pregadores rasos, que apenas lê a palavra, mas não sabe o que está significando o conteúdo. Aí chega no dia, naquele dia vai subir no púlpito da palavra da igreja do Senhor, vai pregar a coisa que não tem nada a ver com o versículo, fala das suas próprias vontades, fala porque ouviu o fulano falar, mas vai procurar a fundo a palavra do Senhor, não fala, aí vai falar da sua própria vontade, ferindo, usando a palavra do Senhor para apoiar as vontades próprias. Deus não está neste negócio. Eu quero dar um alerta para você. Você que tem pegado a palavra do Senhor, tem feito isso, né? Em nome de Jesus, tá? Nós vamos, em nome de Jesus, nós como agentes do Senhor, defender uma palavra de Deus. Nós não vamos aceitar isso mais, né? Dentro da igreja do Senhor. Isso daí é o inimigo que está operando, não Deus, tá? E nós devemos tomar cuidado com isso, tá? Porque os falsos profetas estão aí confundindo a muito, ó, tá? O povo de Deus, ele tem sendo destruído por falta de conhecimento, né? O meu povo tem perecido por falta de conhecimento, né? E aí que aceitar, porque o povo de Deus, na verdade, uma igreja, são poucos, amados, são poucos, na verdade, são poucos que estão ali, que vivem a palavra de Deus ali, que busca a essência da palavra de Deus. Só você, né, que é ministra para Deus, você tem buscado a palavra de Deus ali para poder transferir para o povo, que o povo ele não tem força, né, para poder estar meditando na palavra de Deus ali. Você que é ministro, ou você que é líder, Deus para aquele Deus dá muito, mas Deus cobra. Então você que Deus tem dado esse dom, procura mais respeitar a palavra do Senhor, irmão, porque a palavra do Senhor, ela é a palavra de Deus fala que a palavra de Deus é amor, né? A palavra de Deus é amor, tá, amados? Então olha em que direção você tem colocado a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor não é para machucar ninguém, a palavra do Senhor é para curar. Eu acho muito lindo isso. Muitas pessoas, ministros que fazem isso, pega a palavra do Senhor para curar as pessoas que estão feridas, curar as pessoas que estão tristes, abatidas, machucadas desse mundo, né? E vai para a casa do Senhor, o Senhor vai ali, começa a tirar os carrapichos, começa a curar as feridas, tratar, e aquela ovelha, ela fica linda, bonita, branquinha, né? Por quê? Porque você deu uma palavra de amor, uma palavra de carinho, e ela sentiu, né, conforto através daquela palavra que você transmitiu, e você pode ter certeza que ela vai voltar de novo. Ela vai voltar porque ela quer ficar limpa, ela quer se purificar, com certeza ela quer uma palavra de Deus, e aí ela vai ficar cada dia mais dependente, né? É isso, amados, que nós devemos falar somente a palavra de Deus, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente já tem autoridade. Aqueles homens, eles achavam que ele tinha autoridade, ele falava, expulsava no nome do Senhor, tá, mano? O que está sendo, às vezes ele pode até expulsar, porque a palavra do Senhor fala que Deus ele é fiel através do nome dele, tá? Mas o homem que está primeiramente apontando teu ego, Deus ele pode até fazer o milagre através do nome dele, não através da pessoa, mas através do nome dele, que Deus tem um compromisso com a tua palavra, não com o homem. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Mas aí não tem autoridade, né? Você lembra como Saul, ele foi ouvir o povo, a voz do povo lá, e o povo queria não, vamos poupar os melhores aí, vamos matou aquele povo a parte, e deixou só os melhorzinhos, os melhores que estavam aos olhos dele. Então nós devemos tomar cuidado com as coisas que estão aos nossos olhos, as aparências. Não olhe a aparência, tá, amados? Não olhe a aparência, porque a aparência ela engana, né? O Senhor mesmo ele falou assim: Samuel, você vê pelos olhos da carne, da aparência, mas eu não olho a aparência, eu olho o coração. Tá? Deus olha o coração. Ali eu vi o homem, a estatura, e o Senhor falou assim: não é esse, e foi buscar o menor da casa. Tá? É esse que Deus gosta, é esse que Deus usa, tá, irmão? É aquele que não tem, às vezes, nem oportunidade, mas quando que ele pega para falar de Deus, Deus usa poderosamente. Não aquele lá que se diz já pregador,
do evangelho, que diz que é o tal, e fala que já tem uma agenda, que prega que isso, que aquilo. Eu sou pregador da palavra de Deus, agenda de contato. Mas é pregador mesmo da palavra de Deus? É agente de Deus? Tomar cuidado com isso, né, irmãos? Devemos muito tomar cuidado com isso. Vai que às vezes você está debaixo de uma feitiçaria, né? E por quê? Porque o povo falou que você é, mas será que Deus te usa como ministro da palavra do Senhor? Você realmente tem pregado a essência da palavra de Deus? Você tem feito como Abimeleque, tem curado os homens, né, da ferida? Porque as pessoas lá fora vivem numa guerra, tanto uma guerra espiritual como uma guerra, né, diante da sociedade. O povo entra ferido na casa do Senhor, precisa de uma cura, precisa de uma palavra de cura. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Reflita, tá? Através desse versículo, através da obediência, porque no momento que você desobedece, tá, você não está debaixo já da vontade de Deus, você já está sendo um agente de Satanás. Toma cuidado com isso, né? E é preciso ter discernimento, né? É preciso discernimento para conhecer mesmo, perceber as autoridades. Há dois importantes aspectos no universo: confiar na salvação de Deus e obedecer às suas autoridades. Confiança e obediência, amados, às autoridades. A Bíblia define pecado como transgressão da lei, né? Nós vimos lá em 1 João, eu quero achar aqui 1 João, olha bem o que o Senhor fala. Primeira epístola de João, o Senhor, ele nos dá uma palavra muito interessante. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, vai nos dizer assim, irmão: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então todo aquele que pratica o pecado, ele transgride a lei. Então às vezes você acha que está pecado de desobediência, você desobedece, você está transgredindo a palavra do Senhor. Então toma cuidado com isso, porque a desobediência, o pecado, ela é transgressão da lei. Então, amados, devemos tomar cuidado, né? Em Romanos 2:12 diz: a frase sem a lei é o mesmo que contra a lei. A transgressão é desobediência à autoridade de Deus. Isso é pecado. Pecar é questão de conduta, mas a transgressão é atitude do coração. O presente século caracteriza-se pela transgressão. O mundo está cheio desse pecado, e o fruto logo aparecerá. A autoridade do mundo está sendo cada vez mais solapada. Por fim, todas as autoridades serão instituídas e a transgressão governará, né? Devemos tomar cuidado com isso. Nós sabemos, então, desse jeito que está indo aí, né, a transgressão já está governando, né, no meio do povo de Deus. O povo já está achando que está falando a palavra e fala Deus. O homem começa a falar umas coisas aqui que nem é Deus falando, e o povo já está acostumando com esse tipo, né? Esse tipo aí de hobby dentro da igreja. Tem que tomar cuidado com isso. Sabemos que no universo existem dois princípios: o da autoridade de Deus e da rebeldia satânica. Não podemos servir a Deus e simultaneamente andar pelo caminho da rebeldia, né, amados? Satanás ri quando um rebelde prega a palavra, pois nessa pessoa habita o princípio satânico. O princípio do serviço deve ser autoridade. Obedecemos ou não a autoridade de Deus. Nós que servimos a Deus devemos perceber que esse critério básico, quem já experimentou um choque elétrico sabe que não pode ser descuidado com a eletricidade, né? Sabe que o poder de Deus descuidado com a eletricidade. Do mesmo modo, a pessoa que já foi ferida pela autoridade de Deus mantém os olhos abertos para julgar o que é transgressão nela mesma e nos outros. Que Deus nos conceda a graça de nos livrar da rebeldia, né?
Só depois de reconhecer as autoridades de Deus e aprender a obedecer é que você poderá orientar seus filhos no caminho da retidão. Só depois, amado, só depois que você sofrer mesmo com as autoridades de Deus, saber que Deus começar a te tocar forte, né? Você que está sendo rebelde, você que vai pregar, toma cuidado com isso, tá? Você que prega a palavra de Deus, tem que tomar cuidado. Satanás está rindo da tua cara, ele tá achando isso. Você está achando que está pregando, que está falando aí em nome de Deus, está usando a palavra de Deus. Satanás está rindo. Satanás conhece a Bíblia mais que você. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então o princípio certo é você obedecer, né? Avisar o seu pastor para onde você está indo pregar a palavra de Deus, né? Tem que tomar cuidado. Satanás, ele ri quando o rebelde prega a palavra de Deus. Tomar cuidado com isso, né, amados? Nós devemos obedecer totalmente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a rebeldia, mas eu quero citar para você alguns exemplos da rebeldia, né? Nós olhamos lá na queda de Adão e Eva, né? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, né? Gênesis capítulo 2, do 16 ao 17, né? Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher: da árvore do jardim respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore em que está no meio do jardim, nem do quem nele, nem toque nele, do contrário você morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos os abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e o mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Gênesis capítulo 3, da 1 ao 6, tá? Então você vê isso aí, o princípio da desobediência, né? Isso aí já deu Deus do jardim, essa desobediência aí que levou a toda a humanidade a perecer no pecado que vive hoje, né? Logo assim, como por meio da desobediência, um só homem, muitos foram feitos pecadores, e assim também por meio da desobediência de um único homem, né, muitos serão feitos. Como a obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, né? Através de Jesus Cristo, né, você será feito justo, né? Romanos capítulo 5, versículo 19, né? A queda do homem foi resultado de desobediência, irmão. A queda do homem foi resultado de desobediência. Não obedeceu a Deus. Deus tinha falado para eles. A mesma coisa, você pode ver que Saul, ele caiu, porque ele desobedeceu o Senhor. O Senhor, ele não permitiu que ele reinasse, porque ele desobedeceu. A mesma coisa Adão, ele não permaneceu no jardim porque ele desobedeceu o Senhor. Recapitulemos a história de Adão e Eva conforme registrada em Gênesis 2 e 3, né? Depois de Deus criou Adão, encarregou-se algumas coisas, dentro dessas contava a ordem que não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ponto crucial dessa recomendação foi mais abrangente que a simples proibição de comer certo fruto. Significava que Deus estava colocando Adão sob autoridade para que aprendesse a obedecer. De um lado, Deus colocou todas as coisas criadas na terra sob a autoridade de Adão para que ele as dominasse. Mas de outro lado, Deus colocou Adão debaixo de sua autoridade para que obedecesse. Só que aquele que estava debaixo da autoridade pode construir autoridade. Meu Deus. Então, aquele
que está debaixo de autoridade pode constituir autoridade. De acordo com a ordem da descrição divina, Deus criou Adão antes de criar Eva. Colocou Adão em posição de autoridade e Eva sob a autoridade de Adão, né? Estabeleceu Adão com autoridade e Eva em submissão. Tanto na antiga como na nova criação, essa ordem de prioridade constitui base da autoridade, né? Todo aquele que for criado primeiro é autoridade. Todo aquele que for salvo primeiro será autoridade. Portanto, onde quer que estejamos, nossos primeiros pensamentos devem ser de descobrir quem são aqueles os quais Deus quer que nos sujeitemos. Podemos encontrar autoridade em qualquer lugar e aprender a obedecer a autoridade a qualquer hora. A queda do homem deve ser a desobediência. A queda do homem deve-se à desobediência, né? Às autoridades de Deus. Eva, em vez de obedecer a Adão, ao examinar seu fruto, era bom, agradável à vista, tomou ela uma decisão. Ela descobriu a cabeça a comer o fruto, não o fez a sujeição, mas por vontade própria, além de transgredir a ordem de Deus, também desobedeceu a Adão. Rebelar-se contra a autoridade representativa de Deus é mesmo que rebelar contra Deus. Adão, ao dar ouvido a Eva e comeu o fruto proibido, pecou contra a vontade direta de Deus. Portanto, ele também desobedeceu à autoridade de Deus. Isso também foi rebeldia, né, amados? É muito